a gente parou aqui na última aula, né, pessoal? É a memória principal, que é a memória ROM. A gente já falou da RAM, que também é uma memória principal, e agora a gente está falando da ROM. A memória ROM é aquela memória não volátil onde você armazena alguns dados de programa, ou dados do fabricante, no caso, né? É, esse tipo de memória aqui, em específico, ele é feito direto na fábrica, ela não é programável e ela é somente leitura. Então existem algumas memórias ROM que são utilizadas hoje em dia para proteção de dados, né? Você faz aí um dispositivo, né? E programa ele de fábrica, né? Na memória ROM. E aí depois de sair da fábrica não se programa mais, né? É praticamente impossível você programar novamente ele. Então fica como um segredo, né? E algo que limita o usuário de o usuário tentar modificar, né? Danificando o aparelho, enfim. É um tipo de memória muito usado na indústria, né? Para quem faz dispositivos que não devem ter acesso, né, à programação dele interna, certo? E vamos passar mais um pouco aqui. E nós temos a EPROM. A EPROM eu não coloquei aqui uma específica, né? Porque ela é muito parecida com a ROM na maneira física, né? E também difere também de fabricante para fabricante, né, pessoal? Nem todas elas têm esse formato, tem umas que são minúsculas e tudo mais. E tem umas que tem dentro de um processador também, por exemplo, e tal. A EPROM, ela é uma memória eletricamente programável e ela é um tipo de memória não volátil, só que ela é mais flexível. Por quê? Porque ela pode ser apagada e regravada sob o controle de um software, né? O que isso significa? Significa que a gente pode reprogramar essa memória inserindo, é, inserindo nessa memória algumas características, né? Uma linguagem de programação, enfim, salvar uma informação que ela vai ficar salva e não vai ser perdida. Tá, ok? Isso é muito utilizado, por exemplo, na programação de microcontroladores, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, né, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Arduino, sabe? Eu vou pegar aqui a ficha técnica dele e vou jogar aqui para vocês. Cadê? Bom, para quem não sabe, eu vou demonstrar aqui o Arduino, né, como é a questão da configuração da EPROM. Para isso eu vou usar aquele negócio que eu mostrei para vocês, né, do Droidcan, né, que eu estava tentando configurar. Bom, vamos ver se dá para vocês verem, né, aqui. Bom, tá aqui, pessoal. Esse é o Arduino aqui, eu não sei se vocês estão vendo na tela corretamente, mas Open Board, vamos ver. Deixa eu configurar aqui todas as... Ai, caramba. Isso aqui eu nunca consigo configurar. Enfim, vocês estão vendo aí, pessoal, na tela o Arduino aqui, ó. Ou não? Tá ok. É, bom, esse cara aqui é uma arquitetura de microcontrolador, tá ok? Ele tem memória, essas coisas e tudo mais. Eu vou demonstrar para vocês, né, como a gente utiliza ele, por exemplo, para programar. Quando a gente diz que programa esse microcontrolador, a gente está inserindo algumas informações nele e essas informações estão gravadas aqui, ó, na EPROM que eu acabei de mencionar para vocês. Por isso que eu não botei muito texto, eu queria mais demonstrar na prática. Então, a EPROM é uma memória
que contém aqui no Arduino, né? Onde a gente vai salvar algumas informações que não devem ser esquecidas, né? Tá ok? Aqui a gente tem a memória RAM, né, também, que é uma memória volátil, como a gente viu. Ela é do tipo S, né, é o SRAM. E aqui vocês podem ver o que a gente estudou ontem, né, pessoal? Olha só. Ela aqui tem 2 KB, já a EPROM é 1 KB. Lembrando que 1 KB são quantos bytes, pessoal? 1024. Exatamente, 1024 bytes. Então, olha só, ele é um dispositivo pequeno, ele é embarcado, né, para usar em aplicações. Então, em dispositivos desse tipo, né, que você vai usar para fazer alguma aplicação, isso é pequeno, viu, pessoal? Não dá para ver aqui, ó. A minha mão ele é bem pequeno, certo? É para você usar para, no meu caso, eu utilizo para fazer diversos, eu já usei em diversos usos, desde protótipos de placa solar, de veículos, enfim, ele é bem útil. E para vocês verem, a quantidade de memória deles não são relativamente pequenos, certo? Porque se você for parar para pensar, por exemplo, não sei se está aberto aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês ontem. Ó, isso aqui é a CPU-Z, ó, eu estou mostrando aqui algumas características do meu computador. Olha só a memória dele, ó. Então a memória do meu computador, ela é 16 GB, né? 16 GB é muita coisa, né? É mais de é muita coisa, né? É bastante memória, né? Então, geralmente as memórias do e também a frequência dele é muito mais rápida. Olha só a frequência aqui, ó, da memória. 1325.2 MHz, ó a frequência do Arduino, só 16, né? Então é isso, os componentes que a gente chama de embarcados, né, que é o que a gente vai trabalhar no nosso segundo momento, né, com microcontroladores, vocês vão ver que eles são dispositivos que são limitados para a aplicação que eles vão ser utilizados, né? A memória do computador, né, você utiliza para diversos fins, né? Eu, por exemplo, eu estou usando, olha só, eu estou usando um aplicativo aqui que transmite vídeo do meu celular via Wi-Fi e estou transmitindo também para o Google Meets para vocês e tô também no PowerPoint. Veja bem, eu estou usando vários dispositivos ao mesmo tempo. Então, para um computador ou para um celular também, né? Você usa vários aplicativos ao mesmo tempo. Então, geralmente você tem que ter mais memória do que um dispositivo como o Arduino, né? Então, vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês é mais ou menos isso aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu apagar a tela. Bom, pessoal, isso aqui é o ambiente de trabalho do Arduino. Eu estou programando aqui um LED, na verdade. Então, esse LED ele vai acender, né, a cada 1 segundo e apagar também a cada 1 segundo. Então, para quem nunca viu, deixa eu tentar melhorar aqui para vocês. Isso aqui é uma linguagem de programação, certo? A gente vai tentar trabalhar com isso ainda nessa disciplina, tá? Em um segundo momento. Então, ó, você programa aqui, ó, o seu Arduino. Aqui o primeiro é o setup, a configuração inicial. O segundo é o laço. Enfim, isso aí eu vou explicar com mais calma mais pra frente, porque realmente é um pouco complexo, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse programa ele vai estar sendo enviado para o Arduino, tá? Então, ó, eu vou tirar aqui. Tirar a lupa também. Olha só, o Arduino e a linguagem de programação dele aqui do lado. Então, esse Arduino está conectado via USB no meu computador. Eu já configurei aqui a questão da programação dele, tudinho. E olha só, eu vou enviar essa informação para a EPROM dele, que é essa EPROM de 1 KB, olha só. Aí eu vou compilar, que é o termo que a gente utiliza, e eu envio. Vocês vão ver aqui que do lado direito
Quer dizer, eu não sei se está espelhado para vocês, mas o Arduino vai desligar e ligar após eu programar ele, ó. Viram? Então é isso, ele está programado. Ele já pode fazer essa função aí de ligar e desligar um LED. Eu vou tentar mostrar para vocês, eu não garanto que vai funcionar. Porque eu realmente eu tive essa ideia ainda há pouco, né, de usar esse aplicativo. Então eu não sei se vai dar tudo certo aqui, mas vamos lá. Deixa eu sair aqui do... Que eu acho que alguém me mandou alguma coisa no chat. Ah não, foi... Acho que eu vi errado aqui. Ah, estão levantando a mão. Desculpa, pessoal, é que às vezes eu não consigo ver, né? Na apresentação. Pode falar, não tem problema. Ninguém quer falar? Achei que tinham levantado a mão. Enfim. Se vocês viram, eu programei aqui, ó. Vou tentar programar novamente aqui para vocês verem. Não se preocupem se vocês não estiverem entendendo, porque realmente isso aqui vocês vão ver num segundo momento. Eu só estou mostrando para vocês como que essa informação que está aqui no meu computador, ela vai ser enviada para o dispositivo remoto aqui que está conectado via USB e vai ser salva, né, na EEPROM, que é aquela memória ROM, que é aquela memória não volátil, que não perde essa informação depois que você desalimenta, né, o dispositivo. Eu vou provar para vocês, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu vou já deixar no ponto. Vou colocar um LED aqui, ó. É o pino 11, né? Então, vou preparar aqui o LED. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu colocar num outro sentido aqui para facilitar a visualização. Vamos lá, pessoal. Improviso aqui, viu? Então, ó, veja bem, a intenção desse programa era fazer esse LED piscar a cada 1 segundo. Então, vamos lá, eu vou tentar aumentar aqui o zoom. Eu não consigo mais que isso, mas acho que vocês estão vendo. E aí eu vou conectar. No meu programa eu digo que ele está sendo programado para... Assim, eu não vou explicar tudo, né, pessoal? Isso vai ser um segundo momento. Eu estou até pulando algumas etapas, mas é só para mostrar para vocês mesmo a função da memória de uma maneira prática. Aqui, ó, digamos que no pino 11 do Arduino, ele vai estar acionando esse LED. Aí você vai no Arduino, ó, ele todo o Arduino ele é numerado, né, por pinos. Então o pino 11 está mais ou menos aqui nessa parte superior. Então eu vou pegar aqui o positivo do meu dispositivo, né, do meu LED, né, que é o anodo, né, pessoal, lembrando aí das aulas. E vou ligar no pino 11. E o cátodo negativo do Arduino, ele tem um negativo também, né? Vamos tentar fazer esse cara funcionar. Ó, tá bem fraquinho, né? Não sei se eu liguei correto. Deixa eu pegar outro LED aqui. Deixa eu ver se tá no pino normal. Ah, eu botei no pino errado, né? Vamos ver aqui se vai funcionar. Ok. Bom, pessoal,
Eu tive uns problemas técnicos aqui, mas vamos lá, acho que agora tá funcionando, né? Bom, vocês estão vendo aí, pessoal? Por favor, me dê um feedback, porque isso aí realmente não estava planejado. Sim. Certo, então olha só. Então tá ótimo, né? Era isso mesmo que eu queria. Ó, vocês podem estar vendo aí o LED piscando a cada um segundo. Ou seja, é aquele negócio que eu mencionei da memória não volátil, a memória volátil. Essa informação que ele está, ó, ligando e desligando é uma memória volátil. No entanto, pessoal, eu já salvei essa programação que vocês estão vendo aqui no lado direito, dentro do Arduino, numa memória do tipo EEPROM, ou seja, uma memória não volátil. Então, o que acontece? Se eu desligar o Arduino aqui, ó, e ligar de novo, o que é esperado que aconteça? Vai continuar piscando aqui o LED ou não? Vai, mas Vai, né? Porque essa memória da programação dele está salva. Então, toda vez que eu religar o Arduino, que é esse dispositivo aqui, né, pessoal, o microcontrolador, que a gente vai estudar mais pra frente, toda vez que eu ligar ele, essa informação que eu mandei para ele de ficar acendendo e desligando o LED, ela vai permanecer porque é a programação do dispositivo. E a programação do dispositivo, né, ela não se perde, ou pelo menos não é para se perder depois que você liga e desliga o dispositivo. Seria a mesma coisa, por exemplo, do celular de vocês, se vocês desligarem e tentassem ligar e não ligassem de novo. Ou seja, ele ia perder a informação de como iniciar o dispositivo. Vocês estão entendendo mais ou menos? Essa é a função. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso também reprogramar o Arduino. Por isso que ela é uma EEPROM, né? É uma memória eletricamente programável e não tem limite de programação. Eu posso, por exemplo, a gente pode estar deixando esse LED mais rápido. Aqui essa informação de segundos, ela é em milissegundos, viu? Então, ele está piscando a cada 1000 milissegundos. Eu vou deixar para ele piscar a cada 500 milissegundos, né? Vamos ver o que acontece. Aí eu vou reprogramar ele aqui, ó. A informação vai estar sendo enviada novamente e salva na memória dele. Vocês vão ver que vai ficar mais rápido, né? Aí, ó, vocês estão verificando? sim, Bruce. Tá ótimo. Então, pois é, pessoal. Isso é a função da memória EEPROM, né? A memória não volátil. Ela armazena informações. Eu posso deixar ainda mais rápido aqui, ó. Em 100 milissegundos, né? Vamos ver se dá pra ver, né? Essa diferença. Tá aí, ó. Tá bem mais rápido, né? Então é isso. Isso é um dispositivo computacional, né? O Arduino é um exemplo. Ele tem o que, pessoal? Ele tem memória, ele tem processador, ele tem a memória RAM, a memória ROM, tudo isso ele tem aqui. Então é só para vocês verem que não se limita ao computador, tá ok? Se eu tivesse essa ideia, né? Eu achei interessante mostrar para vocês. Bom, então vamos. Dúvidas aqui, pessoal? Se tiverem dúvidas, é só falar, né? Não tem problema. De como acontece, como é que está sendo feito, eu posso falar alguma coisa a respeito, não aprofundar muito, né? Porque a gente ainda vai ver mais pra frente, mas eu posso tirar alguma dúvida imediata aí que vocês tiverem. Sem dúvidas? Então, beleza. Deu para entender a função da memória? Sim, Bruce. Tá ok, ó. Resumindo, pessoal, olha só, a memória não volátil, o que acontece? Eu desligo a energia do Arduino, ó, ela para de funcionar. Eu ligo, ela volta a funcionar da forma que eu queria, né? Essa informação eu não perco mais, tá ok? Então eu posso ligar daqui a um ano esse Arduino em qualquer tomada assim com fornecimento de tensão para ele, né? E, e vai funcionar da mesma forma. Então é isso, vamos voltar para o slide. Foi, digamos que um experimento, né, pessoal? Talvez a gente continue usando mais essa ferramenta.
Vamos lá. Bom, a gente já falou da memória principal, a RAM, né? Que é a memória volátil do computador. A ROM, que é uma memória não volátil, porém não programável. Então, se o Arduino que a gente estava utilizando ele tivesse uma memória ROM, eu não ia conseguir programar ele, né? Isso aí é mais para produtos já fabricados, entendeu? Para uma determinada função. O Arduino não, eu consigo programar ele para diversas funções, né? Aqui eu programei para acionar um LED, mas ele poderia estar acionando qualquer outra coisa, tá? E a EEPROM, que é a que a gente acabou de utilizar, que é a memória ROM, que ela é não volátil, porém ela é flexível, ou seja, a gente pode programar ela quantas vezes a gente quiser. Bom, agora a gente vai estar falando das memórias secundárias. São aquelas memórias de massa, né, que não é acessada diretamente pela CPU. Ela é uma memória do tipo permanente. Ela não se apaga quando o computador está desligado para o armazenamento de programas e dados por um longo período. Ela tem geralmente uma alta capacidade de armazenamento. Ela custa muito baixo, né? É um custo, quer dizer, relativamente baixo. Hoje em dia está mais caro, né, pessoal? Eu botei aqui, mas com o dólar aumentou, né? Tá um pouco mais caro. Mas geralmente ela é mais baixa que a memória principal, assim na mesma proporção enfim, Você pode voltar o slide rápido, professor? tá aqui, pode falar. Obrigado. Tá ok. Bom, pessoal, essa é a memória secundária. Se vocês tiverem dúvidas, vamos lá. Pronto. É você tá anotando, né? Era só essa parte aqui de cima. Não é acessado Ah, diretamente pela CPU. tá ok. Esse material eu também vou disponibilizar para vocês no Google Classroom, tá, pessoal? Então, Tá bom. não se preocupem se vocês perderem algo assim. E eu também gravo, né? Então, mas as gravações geralmente eu coloco no fim da semana, viu, pessoal? Porque é um processo um pouco cansativo de estar enviando as gravações, mas eu sempre envio, tá? Vocês podem também me cobrar aí, que é uma promessa minha aqui para vocês. Bom, as memórias secundárias, elas não é formadas por chips, né? Como a gente viu vários chips lá. Chips que a gente fala, pessoal, esses aqui, né? Isso aqui é um chip, são vários chips aqui, né? Ó. Cada um desses é um chip, 1, 2, 3, vários chips. Isso aqui é um chip só, né? Chip geralmente é essas pastilhas que a gente chama de silício, tá? Um semicondutor, né? A memória secundária ela não é formada por chips. E aqui existem alguns exemplos de memória, ó. O HD, né? Aqui um drive de disquete, né? Tem aqui várias coisas aqui que vocês nem usam mais, né? Porque mudou tanta coisa. Então, por exemplo, isso aqui é um disco rígido. Quem está usando o computador deve ter um aí nesse momento trabalhando, como é o meu caso. Drive de disquete também tem uma memória secundária, no caso é o próprio disquete aqui, ó. Ele salva informações. Outra memória secundária, CD-ROM. Tá? O CD-ROM é uma memória secundária, você tem algumas informações que são gravadas nele, ó, e você usa quando você quiser, né? E aqui, esse aqui é bem mais antigo, né? Que é uma fita de toca-fitas, né? Então, pois as memórias, geralmente, desse tipo de dispositivo, elas são o quê? Não voláteis. Por quê? Um CD-ROM, né, pessoal? Se você utiliza, vai lá, um DVD, vamos deixar mais moderno. Um DVD de uma banda aí que vocês ouçam, vocês colocam uma vez no tocador de DVD aí de vocês, depois você vai utilizar várias vezes e vai estar lá a informação, né? Então, se você utiliza mais de uma vez e a informação ainda está lá, quer dizer que é uma memória não volátil, ou seja, as informações dela não são perdidas assim, pelo menos não se você tirar da energia, né, no caso. Os arquivos, as memórias secundárias são caracterizadas por conter arquivos, geralmente, né? O que são arquivos? Eles são conjuntos de dados gravados na memória secundária. Ele tem a forma, os arquivos são necessários para organizar melhor os dados dentro da memória secundária.
Então, o que seriam esses arquivos, pessoal? Geralmente, ó, vocês vão ter aqui, ó, por exemplo, aqui são exemplos de arquivos que estão no HD, por exemplo, no disco rígido. Então, você vai estar lá vários arquivos, currículo.doc, command.com, esse outro aqui, .exe, né, que é um aplicativo. Então, geralmente as memórias secundárias possuem arquivos, né? Por exemplo, a memória secundária do celular de vocês, né? Eu acredito que muitos estão usando o celular agora. Vocês gravam, por exemplo, fotos, né? Geralmente a foto tem lá uma numeração, né? X, Y, Z, ponto, alguma coisa. Ponto PNG, não sei se vocês já viram, PNG, ponto JPEG. Enfim, geralmente esses arquivos têm um nome, né? E a forma que ele é, né? No caso aqui é uma imagem, aqui também é uma imagem. Tem as músicas, né? Que tem aquele MP3, né? Ponto MP3. Os arquivos de vídeo que vocês recebem também, alguns têm ponto .mov, né? Ponto MP4. Então, geralmente é isso. Os arquivos ele tem um nome e quando tem ponto alguma coisa, esse ponto alguma coisa significa o tipo de arquivo. É um arquivo de áudio, um arquivo de vídeo, um arquivo de, enfim, de uma aplicação, né? Uma aplicação, enfim, tem várias formas, né? Da gente identificar. Tá ok, pessoal? Certo, aí nós temos aqui os tipos de dados das memórias secundárias, que é meio que eu já mencionei, né? Que são as extensões, né? O tipo de dado, por exemplo, com.exe, né? O exe geralmente é .exe é a aplicação. Eu não vou aprofundar muito, pessoal, porque eu acredito que isso aqui vocês têm a disciplina, né, de informática que fala melhor sobre isso, né? E não é nosso objetivo. Tem também os documentos, né? Que são os textos digitados com editor de texto, que são aqueles com as extensões txt ou doc. Tem outras extensões para texto, tá, pessoal? Essas aqui são só as principais. Tem os gráficos, né? Os arquivos de gráfico, imagem, que representam figuras ou imagens. As extensões normais geralmente são essas, .bmp, .gif, .jpeg. Enfim, dados genéricos, como eu mostrei para vocês, áudio e vídeo, tá? A memória secundária, ela também tem característica na execução de programas. Então, programas e dados no disco devem ser transferidos para a memória principal a fim de poderem ser executados e manipulados. Ou seja, eu mencionei que a memória principal, né, nas nossas aulas, elas servem para quê? Para a gente estar utilizando um programa, uma aplicação, as informações do momento, né? Aquele exemplo aqui, né, pessoal? O exemplo daqui, né, do projetor. Então, as informações do momento, ou seja, as informações que tem aqui, ó, que estão sendo projetadas, elas estão sendo armazenadas na memória principal, mais especificamente na memória RAM. Tá ok? No entanto, pessoal, para eu fazer isso, no meu notebook aqui, né, ele vai estar o quê? Ele vai estar com a aplicação aberta também, né? No caso, por exemplo, o meu PowerPoint, tá? Só que o meu PowerPoint, antes de eu estar utilizando, ele também está armazenado, né? O aplicativo dele, no caso. E ele está armazenado aonde, o aplicativo? Ele está armazenado, né? Deixa eu pulei bastante, né? Na memória secundária. Entendeu? Por exemplo, né? Vamos lá. Um exemplo aqui. Tá bem aqui, ó. Vocês estão vendo o PowerPoint aqui no meu computador? Sim, professor. Então, esse arquivo, na verdade, esse programa, ele está armazenado no meu HD, tá ok? No meu disco rígido, que é uma memória secundária. Ele só vai aparecer na memória principal, digamos assim, para eu poder utilizar, se eu clicar aqui, ó. Eu clico nele, essa informação do HD é transferida, né, ela é transferida para o computador, para a memória principal, e eu já estou utilizando, né, no caso, o PowerPoint na minha memória principal. Exemplo aqui, né, eu vou tentar mostrar para vocês, já adentrando muito no assunto, né, mas olha só, esse aqui é meu gerenciador de tarefas,
E se vocês repararem, aqui a gente vai ter as memórias, aqui a organização por memória, uso de CPU, mas enfim, vamos deixar só na memória. Olha que o PowerPoint que eu acabei de abrir, ó, agora ele está, digamos que, consumindo 103 MB da minha memória principal, tá? Que é aquela memória RAM. Entenderam? Mais ou menos isso. Se eu finalizar ele bem aqui, ó, eu vou abrir espaço na memória e eu vou perder essas informações que estão aqui no momento, tá? Mas como eu não é do meu interesse, né? Porque aí eu vou parar a apresentação, mas é mais ou menos isso. Então, o meu PowerPoint, que é uma aplicação que está salva no meu HD, após eu acionar ele, ele vai estar aqui, ó. Ele vai abrir, né? Vocês estão vendo aqui abrir o PowerPoint e vai passar a ocupar espaço na memória principal. No caso, 103 MB aqui no PowerPoint, tá? Vamos voltar para a apresentação. Então é isso. A memória secundária é muito utilizada na execução de programas, então os programas estão salvos, né, no seu disco, por exemplo, um jogo, uma tela, enfim, um arquivo de texto, então está tudo salvo lá no disco que você pode acessar posteriormente. Bom, pessoal, essa aí é um pouco da explicação da memória secundária. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui nas memórias secundárias? Então tá, então vamos prosseguir, né, para o barramento. Vamos ver se a gente consegue finalizar, né, todas essas questões ainda hoje para a gente poder estar trabalhando com o microprocessador na próxima aula. Mas enfim, o barramento, né, pessoal, ele é um caminho comum, né, no caso é o que liga todos, lembrando aqui das nossas primeiras aulas aqui, ó. O barramento, se vocês repararem aqui, olha só, a gente já viu aqui a memória, a gente já falou de certa forma de alguns periféricos, mas o barramento é onde todas as informações elas são trocadas, ó. Então é a parte física e digital, digamos assim, do computador que vai, digamos que é o tráfego, né, de informação do computador, tá? Então a gente vai falar de alguns barramentos. No caso aqui o barramento, vamos falar o aspecto geral de um barramento, né? O barramento é um caminho comum, né, pela qual os dados trafegam dentro do computador. Ele pode ligar dois ou mais elementos do computador. O tamanho dos barramentos, eles estão relacionados geralmente aos bits que são transmitidos. Então, um barramento de 16 bits, como vocês estão vendo, ó. O que ele faz? Geralmente, se você vê barramento de 16 bits, então você deve ter consciência que ele pode transmitir 16 bits de dados, certo? Já o barramento de 32 bits é a mesma coisa. A velocidade do barramento é medida em frequência, né, pessoal? E todo barramento tem uma velocidade medida geralmente em megahertz, tá? Um barramento rápido significa que você consegue transmitir dados rapidamente, que torna as aplicações mais rápidas. Então, a gente viu tamanho e velocidade. Resumindo, um barramento de 16 bits, né, se a gente for unir todos esses dois conceitos, ele pode transmitir 16 bits de dados numa frequência de, digamos que, eu vou dar um valor aqui para ficar didático, de 1 MHz, certo? Então, na frequência de 1 MHz, eu estou transmitindo 16 bits de dados. Entenderam? Então, quanto maior a frequência, maior a capacidade de dados que vai chegar no meu dispositivo de destino, entendeu? É como se você tivesse, pessoal, para ficar didático, você está, digamos que, transferindo, vamos lá, sei lá, você está, um exemplo didático aqui, digamos que você está no aeroporto, né, e está chegando 4 aviões a cada 30 minutos. Se eu diminuir para 4 aviões a cada 15 minutos, em 30 minutos eu tenho o dobro de aviões do que eu tinha antes, entendeu? Então o que eu fiz? Eu aumentei a frequência,
certo? E aumentar a frequência, pessoal, significa diminuir o tempo, né? Porque a fórmula da frequência é o que? É 1 sobre o período, tá? A gente pode estar revisando isso aqui, mas eu acho que vocês já viram em algum momento do curso. Mas com certeza muitos já esqueceram, professor. Tá, então, a frequência, pessoal, Tá, então beleza, vou mostrar pra vocês aqui. Pois é, pessoal, sempre quando vocês tiverem essas dúvidas, vocês podem falar, porque às vezes eu tô pensando que vocês já entendem esses assuntos, né? Porque o nosso assunto é um pouco complexo, então é sempre bom estar tirando essas dúvidas. Então vamos lá, frequência, pessoal, eu já mencionei várias vezes aqui também nas aulas. Por exemplo, quando eu digo que tenho, vamos lá, o exemplo do avião, né? Se eu tenho 4 aviões a cada 30 minutos, então eu tenho um período. Qual é o período que está acontecendo esse fato, né? 30 minutos, tá? E qual seria a frequência desse acontecimento? É 1 sobre o período. O período é quem? 30 segundos. Então a frequência é 1 sobre 30 minutos, né? Vamos transformar para algo mais prático. Digamos que você tem o carro de você, digamos que um carro, né? Não, o carro também é em minutos, né? Algo que acontece em segundos, né? Tá, ok. A lâmpada, né? A lâmpada é o mais fácil de a gente tá trabalhando. Eu vou usar essa tela aqui que ela tem um espaço maior. Não, ok. Deixa eu usar aqui. Deixa eu parar a apresentação para explicar para vocês o que é frequência, tá? Bem aqui. Vamos lá, pessoal. Você tem, por exemplo, a lâmpada, né? Alguns de vocês devem estar com uma lâmpada ligada agora, não sei. Mas digamos que a lâmpada, ela tem uma frequência, né? Qual é a frequência da lâmpada quando você compra no supermercado? Muitos já devem ter visto que é 60 Hz. Essa é a frequência. O que significa isso? Significa que a nossa rede elétrica, ela é o que? Ela é uma rede alternada, certo? Então, significa que a sua lâmpada aqui, eu vou tentar desenhar ela aqui, né? Ela liga e desliga 60 vezes por segundo. Prova. Vamos lá. Como é uma corrente alternada, você vai ter, se a gente for transformar isso aqui num gráfico de tempo, você, digamos aqui é 220, né, em São Luís. Então aqui, ó, 220 volts menos 220 volts. Então você vai ter uma tensão positiva e uma tensão negativa. E ela vai estar, ó, é uma senoide. Ela vai estar indo e voltando, certo? E nisso, e você já deve ter visto em matemática, ele é um seno, né? Então na trigonometria, né, o seno ele tem o quê? Um período. No caso, né, o período aqui começa aqui em 0, né? E vai e volta. E aquela historinha lá do π, né? Aqui, se eu não me engano, o período era... eu não lembro de cabeça aqui, pessoal. Mas enfim. Eu só sei que nós temos um período que ele é t, tá? No entanto, a gente tem a frequência da lâmpada. A gente já sabe que é 60 Hz a frequência da nossa alimentação aqui. Então, a frequência, ela nada mais é do que 1 sobre o período. Então, para você saber o período que a sua rede, digamos que vai e volta, né? Ela é uma corrente alternada, então ela vai para positivo e desce para negativo. Então, isso num período. Então, se a gente jogar para cá, a gente sabe que é 60 igual a 1 sobre t. Qual seria o período que ocorre essa oscilação na tensão, na tensão aqui da tomada? Seria mais ou menos t igual a 1 sobre 60. Tá bom? Por isso que a gente diz que a lâmpada pisca 60 vezes por segundo. Quando eu estou dizendo por segundo, já dá para saber que eu estou trabalhando com
segundos. Se é segundos, é período. Então, isso aqui é em segundos. Já a frequência é em hertz. Então, se eu digo que algo pisca 60 vezes por segundo, significa que em 1 segundo você divide por 60, né? E você vai ter exatamente o tempo que está acontecendo essa lâmpada piscar ou desligar. Ligar e desligar, entendeu? E como eu vou saber a frequência? Se você sabe o tempo, né? Vamos lá. 1 sobre 60 aqui, pessoal. Quanto seria? Quem está com a calculadora aí, fácil. Tá aqui, eu acabei de fazer aqui. Então, o período que a sua lâmpada pisca aí na sua casa, né, é de 0,016 segundo. Então é bem rápido, né, pessoal? Então você nem consegue enxergar essa lâmpada piscando, entendeu? Aí se você quer saber a frequência, é só fazer o contrário. F é igual a 1 sobre T. Quem é T? A gente já sabe que é 0,016. Se eu fizer 1 sobre esse valor que eu descobri, vai dar o quê? Vai dar exatamente 60, né? Porque não tem como não dar, né? Porque aqui é uma regra de 3 bem fechada, né? E quando você faz isso, você tem frequência. Tá ok, pessoal? É mais ou menos isso. A frequência ela é um valor que você pega do período, tá? Período que acontece algo, por isso que é frequência, né? Você já deve ter visto frequência que ocorre um fenômeno, entendeu? Então, frequência, quando você vê, é 1 sobre o período, tá? Vamos aqui, deixa eu finalizar aqui o Open Board. Então, voltando para a nossa aula, né? A gente tem uns dois minutos. Então, vamos lá. A velocidade de barramento, né? Ela é medida em frequência, como vocês viram. Agora vocês podem perguntar, professor, então por que a gente não trabalha com período, já que elas são correlacionadas, né? Frequência é igual a 1 sobre período e período é igual a 1 sobre frequência. Porque a gente não trabalha em segundos. A gente não trabalha com segundos, né? Porque aqui é segundos e aqui é hertz. Porque a gente está trabalhando com circuitos digitais. E para isso é muito mais fácil você trabalhar no domínio da frequência. Porque isso aí vai envolver alguns cálculos matemáticos que vocês vão... Alguém levantou a mão, né? Pode falar. Oi, professor. É porque Cintia saiu da aula sem querer. Aí ela tá tentando entrar e ninguém aceita. Olha, mas não tá aparecendo pra mim. Entendeu? Deve ser por causa do horário. Porque aqui não apareceu nenhum convite aqui, né, pessoal? Pra mim. Fala pra ela tentar de novo, eu já vou sair, né, porque vai entrar um outro professor. Tá. Então é isso, né, pessoal? A gente trabalha com frequência porque os cálculos matemáticos que envolvem aqui os sistemas computacionais, que vocês provavelmente vão ver se vocês seguirem a engenharia, como o meu caso, vocês vão ver bastante casos de cálculos matemáticos na frequência. Então é por isso que a gente utiliza frequência e não tempo. E até porque se a gente fosse trabalhar com tempo, os valores iam ficar extremamente pequenos, né? Porque se 1 Hz por exemplo, 1 Hz é 1 sobre segundo. Megahertz é algo extremamente pequeno em termos de segundos. Em Hertz vocês já viram que 60 Hz já é 0,016 segundos, né? Em Hertz. Megahertz é algo ainda menor em termos de segundo. Então vai ser algo em 0,0000000 segundos. Vocês entenderam? Então por isso que a gente não trabalha com segundos e sim com Hertz. Então no caso, por exemplo, aqui é 1 MHz. Tá ok? Pessoal, a gente já está extrapolando o nosso horário. Então eu achei que a gente ia terminar os barramentos, mas a gente tem que revisar algumas coisas, né? É normal. Então é isso, pessoal. A gente se vê, eu acho que na próxima aula, eu não sei se é amanhã. Talvez seja amanhã. Parece que tem um horário que a gente tem 30 minutos, né? Eu vou tentar usar esse horário só pra gente revisar algumas coisas de frequência, já que eu vi que tá um pouco complexo, tá? Então é isso, pessoal. Até amanhã, eu acho. Eu acho que é amanhã.
Até mais.